Boa tarde a todos. Como bem explanado aqui pelo nosso amigo aqui, Adalto, eu sou gestor da RPPS de Rubinéia desde 2013. E, primeiramente, gostaria de agradecer à PEPREM, na pessoa do Daniel e toda a diretoria, Shirley, Adalto, por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui como moderador, né? E falar um pouquinho, nosso tema da nossa palestra de hoje aqui é sobre as aposentadorias especiais, né? Quem vai estar explanando é o Dr. Leonardo Mota e a doutora Caroline Massaro. Pessoal, só um combinado, por favor, Dr. Leonardo. A gente vai deixar para o final da palestra. A gente vai deixar para o final da palestra o tempinho para as perguntas. Aí no final da palestra vai ser aberto para vocês fazerem perguntas. Dr. Leonardo Mota, exímio conhecedor da matéria. Não precisaria nem falar muito sobre o currículo dele, mas vou explanar um pouquinho aqui, doutor. Dr. Leonardo Mota, advogado, mestrando em Direito Previdenciário pela PUC, servidor licenciado do Ministério da Previdência, atua nos RPPS desde 2010, atuou como coordenador geral de normatização e acompanhamento legal da Secretaria da Previdência no período de 2015 a 2022. Participou do grupo de trabalho que fez especificações e acompanhamento do desenvolvimento do novo Comprev, no período de 2018 a 2021, e foi coordenador do Comitê Técnico de Compensação Previdenciária do Conselho Nacional dos Regimes Próprios e Previdência Social, no período de 2021 a 2022. Então, pessoal, aproveitem bastante, enxugue bastante, que ele tem bastante conhecimento para passar para nós. Doutor, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Já trouxeram aqui, o Adalto já comentou o meu protesto que eu fiz com a Cirleide até, que foi a PEPREM servir uma feijoada no meio do congresso para vocês, e eu fazer a palestra depois do almoço, né? Eu falei com o Cleito, cadê aquela pinga que você traz de rapadura que eu vou dar para o pessoal acordar aqui, né? Que aí o pessoal pula aqui, né? Mas dessa vez a gente não tem. E vamos lá, então. Vou dividir esse painel aqui com a Caroline, colega, né? Tem alguém com o livro aí, da PEPREM? O livro de artigos? Tem um? Me empresta um, por favor. Nesse livro aqui, que é o livro de artigos, que esse ano completou a maioridade, né? 18 anos. Então, nesse livro de artigos aqui, desse ano nós escrevemos um artigo sobre aposentadoria especial. Eu e o Carol tivemos a satisfação e o convite da PEPREM de estar aqui para escrever sobre isso. E esse é o nosso propósito, de falar um pouquinho sobre essa aposentadoria especial. Está lá na página 254, acho. Isso, 254. Mas vamos focar aqui, depois vocês leiam o artigo e aproveitem bem esse livro, porque nós temos diversos artigos relevantes para áreas de regimes próprios mesmo, tá? Nosso foco, então, é falar aposentadoria especial no âmbito dos regimes próprios do que a gente tem aqui. O que a gente tem de novidade? Principalmente depois da emenda 103, que agora trouxe a responsabilidade para quem? Para vocês. Cada um dos regimes próprios que vai precisar regulamentar a sua matéria, vai precisar ali estabelecer esses parâmetros de aposentadorias especiais. Antes, né, a gente tem ali previsão nas emendas constitucionais, desde a emenda 20, uma aposentadoria especial, mas estávamos dependendo de uma edição de uma lei complementar federal para tratar da matéria. E isso nunca foi feito, né? Vários projetos foram apresentados no Congresso, mas nunca saiu. E aí agora a emenda 103 mudou esse parâmetro e agora trouxe a responsabilidade para que cada município, cada estado ou distrito federal possa estabelecer esses parâmetros. E o que a gente tem ali como a previsão de existência de aposentadorias especiais? Basicamente são 4 que a gente vai ter aqui pela emenda 103, né? Ele vem no parágrafo 4º, vedando expressamente a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios no regime próprio, ressalvando o parágrafo 4A, 4B, 4C e o parágrafo 5º lá do artigo 40 da Constituição. Quais são essas? Nós vamos ter servidores com deficiência, que é o nosso foco, a gente vai falar um pouquinho aqui da aposentadoria de servidor com deficiência. Nós vamos ter os agentes policiais, uma grande mudança no paradigma da Constituição, que antes considerava o quê? Uma aposentadoria por atividade de risco.
né? Agora, não é mais uma aposentadoria por atividade de risco, mas sim a gente caracteriza ali como agentes policiais, digamos assim. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui dos municípios que tem guarda municipal? São Paulo é muito grande, né? A maioria dos municípios tem a guarda municipal. E é o nosso grande desafio, né? Sem entrar no mérito da atividade que eles desenvolvem, mas nós temos que pensar o que a Constituição está trazendo ali como possibilidade de aposentadoria especial. E, infelizmente, não inclui a categoria dos guardas municipais. Tá? O Supremo recentemente reconheceu que aquele rol é taxativo, até a gente vai ver um pouquinho essa decisão ali mais para frente. Tá? Eu ainda vou ter servidores que tenham a efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, está previsto lá nos parágrafos 4º A, B e C. E ainda, no parágrafo 5º, os nossos queridos professores, que também têm uma aposentadoria especial, né? Antes nem se considerava tanto como uma aposentadoria especial, mas a própria emenda 103 passou a considerá-los aqui também como uma aposentadoria diferenciada ali, naquela redução de 5 anos também, que é a garantia constitucional para os professores. Tá? Além disso, tem um parâmetro que a gente nem vai entrar nesse mérito, mas quero comentar com vocês, que é a emenda constitucional 120 de 2022, que trata de quem? Dos agentes comunitários de saúde e agente de combate à endemia. A emenda 120 trouxe uma previsão de que essas categorias exercem uma atividade presumidamente especial e que, portanto, eles poderiam ter uma aposentadoria especial também, né? No regime geral não foi regulamentada, nos regimes próprios também ainda não foi regulamentada essa matéria. Ainda precisa ser discutida. Tá? Nosso foco aqui, então, hoje é falar sobre servidor com deficiência, efetiva exposição e os agentes policiais que a gente chama aqui. Tá? O que a gente tem muitos para os municípios. Tudo bem? Vamos seguindo. Primeiro, vamos falar de atividades policiais, que é mais fácil da gente resolver, porque a gente até começou a comentar sobre isso. Né? A atividade policial que está previsto lá na Constituição como aposentadoria especial, parágrafo 4º B, que vai dizer que podem ter idade e tempo de contribuição diferenciado para agente penitenciário, agente socioeducativo, policiais que tratam o artigo 51 e 52, quem são esses? Policial da Câmara dos Deputados e policial do Senado Federal. Tá? E ainda dos policiais que tratam o inciso 1 a 4 do caput do artigo 144 da Constituição, que é aquele nosso sistema de segurança pública ali. Né? Mas quem estão nesse inciso 1 a 4? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e as policiais civis. Esse rol aqui é aquilo que eu falei para vocês, que o Supremo veio agora decidindo expressamente que é um rol taxativo. Eu não posso, então, ampliar essas categorias do que tem. E aí a gente discute, então, a questão dos guardas nessa questão. Por quê? Para nós, como municípios, tem alguém de Estado aqui? Alguém que trabalha em algum Estado? Estado de São Paulo, algum outro? Não? Então, nós podemos falar, para nós que somos municípios, nenhuma dessas categorias aqui iriam abarcar os nossos servidores, né? Porque nós não temos policiais ali. E aí a discussão que tem é a questão justamente da guarda. Como é que fica a guarda municipal? Ah, porque a guarda aqui no meu município acaba exercendo o poder de polícia, né? Eles que acabam exercendo a ronda. Tem toda uma discussão sobre atribuições, né, que você teria, né, nessa questão ali da própria guarda, mas o que a gente tem aqui é que esse rol está como taxativo, eu não posso ampliá-los. Então, ainda que seja justo para aquela guarda que realmente exerce uma atividade que vai além daquele patrimonial previsto em algumas legislações, eu não posso, na minha lei, do meu município, regulamentar uma aposentadoria especial para essa guarda. Por quê? Porque estaria limitado aqui, contrariando o que está no parágrafo 4º B. O que trazem muito? Ah, mas o próprio Supremo reconheceu que a Guarda Municipal faz parte do sistema de segurança pública. Ok. A Guarda é armada. Ok. Mas aqui, no parágrafo 4º B, está taxativo para essas categorias. Antes da emenda 103, eu até teria uma margem de discussões, porque falava atividade de risco. E os projetos, a lei podia vir, uma lei complementar, dizendo que a Guarda Municipal também exercia uma atividade de risco. Essa era a discussão. Inclusive, os projetos que estavam no Congresso incluíam guardas municipais, né, nessa situação. Mas agora eu não posso mais. O próprio Supremo aqui, ó, nessa ADI 7494, veio limitando essa questão para dizer que o rol é taxativo, aquele que permite ali o direito à aposentadoria especial por atividade de risco.
Um detalhe, um parênteses aqui, né? Essa decisão 7494 surgiu da reforma do Estado de Rondônia, que disse que os procuradores do Estado, os procuradores municipais e inclusive os membros do Ministério Público tinham direito à aposentadoria especial porque eles exerciam atividade de risco, né? E isso foi parar no Supremo, né, justamente por conta dessa questão aqui, e foi a decisão que o Supremo veio trazendo, que limita-se exclusivamente a essas categorias que estão previstas ali na própria emenda 103. Tá? Então, é recente, ó, foi publicada agora em abril de 2024 essa decisão do Supremo que acaba limitando isso. Qual o caminho da guarda? Não sei se a gente tem algum guarda aqui. Tem algum? Nenhum? Olha, que milagre. Geralmente tem um guarda ali no cantinho, né? Que está lá me olhando de cara feia, assim, porque eu estou falando contra, né? Mas, ou então não quer se identificar, que nem a colega falou, né? Quer ficar quietinho, daqui a pouco ele me pega ali fora, né? Vem cá. Mas não, ó. Qual que é o caminho para a guarda? O caminho é a gente conseguir uma alteração constitucional. Tem projetos que estão lá em discussão no Congresso, mas para isso a gente precisaria incluir expressamente a guarda municipal aqui nessa categoria que possa ter aposentadoria especial. Tem municípios que fizeram, né, aqui em São Paulo mesmo nós tivemos municípios que fizeram legislação colocando aposentadoria especial para a guarda. Tribunal de Contas já começou a declarar que há uma constitucionalidade nessa questão. Tá? O Ministério da Previdência também tem notificado municípios que apresentarem legislação que falem com a Guarda Municipal, que tem a aposentadoria especial. Então, eles têm apresentado notificações também, dizendo que está contrariando as normas gerais dos regimes próprios. Então, a gente tem que ter um pouco desse controle ali do que a gente pode fazer. E aí, particularmente, em alguns casos, a gente vê que é mesmo justo, né, porque a Guarda faz esse papel, mas a gente tem uma questão constitucional aqui, a matéria que está previsto sobre isso. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui na atividade policiais, digamos? Antes da emenda 103, como ele falava de atividade de risco, o Supremo veio e reconheceu que somente os policiais teriam direito a essas aposentadorias especiais. Por isso que antes da emenda 103, somente os policiais se aposentavam ali pela Lei Complementar 51 de 85. Tá? Foram lá no Supremo, oficiais de justiça, os próprios guardas municipais foram pedir o reconhecimento do Supremo, procuradores, auditores fiscais, todos os outros foram negados. O Supremo sempre reforçou. A única atividade que eu presumo como risco é a do policial, e existe uma lei, a Lei Complementar 51 de 85, que é recepcionada pela Constituição e que então pode ser aplicada. As demais categorias, o Supremo sempre falou, depende de uma regulamentação do Congresso para poder estabelecer esses parâmetros. E o Congresso nunca regulamentou. Né? Agora, com a emenda 103, já vem a especificação dos cargos que está previsto, como a gente falou, e a Lei Complementar do Ente Federativo é que vai regulamentar ali quais são esses parâmetros que vão trazer para a aposentadoria dessas atividades que a gente chama de policiais. Tá? Temos o tema 1019 do STF, que reforça esse entendimento que tem ali sobre essa questão dos guardas, dos policiais, quem teria direito àquelas aposentadorias. Tudo bem até aí? Vamos seguir, então. Chegar agora na parte dos servidores com deficiência. Uma segunda hipótese de aposentadoria, que são os servidores com deficiência. Né? Essa aposentadoria especial que está prevista lá no parágrafo 4º para dizer que eu posso ter idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria do servidor com deficiência previamente submetido a uma avaliação biopsicossocial que seja realizada por uma equipe multiprofissional e ainda interdisciplinar. O que eu tenho quanto isso aqui? Tá? Lá na portaria 1467 do Ministério, eu tenho um conceito disso, né, do que é uma pessoa com deficiência, e isso surge da onde? Da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um acordo internacional que o Brasil faz parte e que traz esse conceito para a gente. Né? Então, o que eu vou ter? Considera-se como pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua plena participação efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por que eu quero destacar isso aqui para a gente? Geralmente o pessoal olha e fala, não, mas aquele servidor, eu estou olhando ele não tem nenhuma deficiência. Ele não poderia ter uma aposentadoria de pessoa com deficiência. E não é esse conceito. Tá? Não é uma deficiência visível que a gente vai ver. Por isso que se exige essa avaliação biopsicossocial, que é para ver realmente qual que é a barreira, qual que é a dificuldade que aquela pessoa tem em relação às demais
servidores, demais pessoas da sociedade. Isso é que vai fazer o enquadramento. Pode ser que uma pessoa não tenha uma deficiência visível e tenha uma aposentadoria especial. Pode ser que uma pessoa tenha uma deficiência visível e não tenha aposentadoria especial também. Por quê? Porque eu tenho parâmetros que vai ver qual que é a necessidade dessa pessoa. E é o que a gente vai ver um pouquinho aqui, o que é essa avaliação biopsicossocial. E, de acordo com a pontuação que ela é obtida, aí sim caracteriza como uma deficiência leve, moderada ou grave. E a partir da deficiência leve é que vai surgir o direito a uma aposentadoria especial. Então, a pessoa pode ter uma deficiência que seja menor do que a leve e ainda assim não teria uma aposentadoria especial. Tá? Então, isso que a gente tem dentro dessa avaliação. Tudo bem? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é lá de 2006, ela foi assinada pelo Brasil em 2007 e foi promulgado pelo Decreto 6.949 de 2009. Portanto, ele tem status de emenda constitucional, porque trata de direitos humanos. Né? Então, eu posso fazer diferente do que está na Convenção? Não posso. Por quê? Porque você tem ali como se fosse uma emenda constitucional, essas disposições que trazem aqui esses parâmetros de pessoa com deficiência. Tá? E na própria Convenção a gente tem esse títulozinho que reforça isso do que a gente falou. Olha, reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impede a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse que é o propósito de se olhar. Tá? Então, a pessoa precisa ter ingressado naquela cota de pessoa com deficiência do concurso público? Não, tá? Eu sempre vou avaliar lá, durante toda a sua vida profissional, sua vida laboral, como que a pessoa está, essas questões que tem aqui, as dificuldades, as barreiras que a pessoa tem na sociedade em si, tá? Para poder se aplicar a essas deficiências. Tudo bem? Lá no parágrafo 9º, no parágrafo 10º da emenda 103, já tem uma disposição expressa dizendo que, olha, para aqueles municípios que não fizeram reforma, eu aplico as disposições anteriores à emenda 103. E aí eu pergunto para vocês, o que nós tínhamos da pessoa com deficiência antes da emenda 103? Nada. Né? A gente não tinha nenhuma regulamentação que tratasse dessa matéria, não via nada ali, as pessoas não conseguiram. Você tem uma regra do regime geral, que é lá de 2015, né? Você tem a legislação que falava da aposentadoria da pessoa com deficiência, mas para o regime próprio não havia nenhuma regulamentação. Nem mesmo súmula vinculante. Nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 33, que trata da aposentadoria das exposições aos agentes nocivos. Da pessoa com deficiência, não tinha uma súmula vinculante, então cada servidor tinha que ingressar ali com mandado de injunção para que tivesse direito reconhecido para ter a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Tá? Isso que era a regra antes da emenda 103. A partir da emenda 103, regulamentou lá no âmbito da União, aplicando a mesma regra do regime geral, é a Lei Complementar 142, e os entes federativos vêm seguindo nesse mesmo parâmetro. Né? Todas as leis que eu vi, pelo menos, né, toda a legislação dos que fizeram reforma, adotaram a mesma regra da Lei Complementar 142, que vem ali esses parâmetros que a gente vai ver um pouquinho ali. E para quem não fez reforma? Quem de vocês aqui não fez reforma ainda? Boa parte, né, gente? Vem a PEC 66 aí, hein? Já pensou? Joga tudo. Uma discussão à parte de teria, né? Mas então, para quem não fez reforma, qual que é a opção que eu posso ter hoje para conceder essa aposentadoria da pessoa com deficiência? Só decisão judicial. Tá? Quem não fez reforma, que não tem regulamentação, o servidor precisa ingressar com mandado de junção, só que agora o mandado de junção é contra quem? Contra o prefeito, né? Não mais contra o presidente da República, porque a responsabilidade de regulamentação é do ente federativo. Então, é no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ou no Tribunal de Justiça da região de vocês, é que vai tramitar esse mandado de junção, e não mais lá no Supremo Tribunal Federal. Teve uma proposta de alteração da súmula vinculante 33, que o Supremo discutia para incluir também as pessoas com deficiência. Né? E a gente torceu que saísse muito isso antes da emenda 103, e até mesmo depois da emenda 103, se o Supremo quisesse, eles poderiam ter colocado. Né? Mas o Supremo foi julgar essa proposta de alteração da súmula vinculante 33 após a emenda, e aí com esse argumento de que, olha, não cabe mais ao Congresso Nacional aprovar essa norma, não deveria alterar a súmula vinculante, cabe então
a cada ente regulamentar. Eles poderiam ter colocado que ia ajudar para aqueles que não fizeram reforma, né? Pelo menos teria as disposições de aplicar a regra do regime geral, mas a gente não tem. Então, para quem não fez reforma, eu vou aplicar nada, tenho para aplicar, eu preciso ter a decisão judicial. Para quem fez reforma, eu vou aplicar a minha legislação, de acordo com o que está previsto aqui. Tá? Então, enquanto não promovida essas alterações aqui. Súmula vinculante 33, nós falamos, ela está limitada aqui, ó, trata apenas do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40, na redação anterior lá da emenda 103. Tudo bem? E aí eu tenho lá na portaria 1467, o anexo 5 da portaria, ele vai tratar o quê? Do reconhecimento, tá, para as atividades aqui da aposentadoria especial do segurado com deficiência no âmbito do RPPS da União, dos entes federativos que fizerem a mesma regra da União, tá, vai poder aplicar essa regra aqui, ou então para aqueles que tiverem mandado de junção que determine aplicar as normas do regime geral. Então, se você que não fez reforma recebeu uma decisão judicial que determina conceder nos termos do regime geral, você também pode utilizar esse anexo 5. Se eu fiz uma reforma dizendo que a minha regra vai ser a mesma da União, eu também posso utilizar o anexo 5 da 1467. E no âmbito da União, para a concessão dos servidores federais, também adotam esse parâmetro. Por quê? Aqui ele vai trazer a mesma regrinha que está prevista lá na Lei Complementar 142. Para a pessoa se aposentar como pessoa por deficiência, a mulher tem que ter 20 anos de deficiência leve, 24 anos de deficiência moderada ou 20 anos de deficiência grave. O homem, 33 de deficiência leve, 29 de deficiência moderada e 25 de deficiência grave. Além de 10 anos de serviço público e 5 no cargo efetivo. Tá? A gente já vai entender um pouquinho mais esse enquadramento das deficiências ali. Outra hipótese de aposentadoria é o que a gente chama por idade, né? Se a pessoa tiver 55 anos, a mulher 55 anos, e tiver pelo menos 15 anos de deficiência, em qualquer grau, leve, moderada ou grave, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, já tem direito à aposentadoria especial. Tá? O homem com 60 anos, tendo 15 anos de deficiência, mais os 10 anos de serviço público e 5 no cargo, também já teria ali a sua aposentadoria especial nesse sentido. Certo? Tem ainda umas tabelas de conversão de tempo, né, que estão previstos lá na própria portaria 1467. Por quê? Porque pode ter essas mudanças. Eu posso estar começando ali minha vida laboral sem deficiência, ter uma deficiência a partir de um determinado momento, pode se agravar a situação, passar de deficiência leve para deficiência moderada, ou da deficiência moderada para grave. Então, tudo isso tem aqui essas tabelas de conversão que a portaria vem trazendo para a gente, para que você possa determinar o tempo exato que a pessoa possa ter para se aposentar. Né? Então, aqueles parâmetros que a gente coloca aqui inicialmente, que a gente traz 28, 24 ou 20, pode ser que, se eu tiver conversão desse tempo, que seja um tempo diferenciado, de acordo ali com a necessidade, com a avaliação que a gente faça daquela pessoa. E como eu não posso utilizar mais de um tempo especial, eu tenho também previsão de conversão de tempo especial de agentes nocivos para tempo com deficiência. Eu não posso fazer duas conversões do que tem ali, né? Mas é possível você fazer essa conversão aqui de agente nocivo para deficiência, porque eu não posso converter ao mesmo tempo, mas o período que ele tinha lá, que não era como deficiente, mas era exposto a agente nocivo, eu poderia converter ele para deficiente também. Está lá previsto no anexo 5 da portaria. Tá? E eu não posso converter tempo de deficiência para tempo comum. Teria uma situação lá que agora a pessoa não tem mais nenhuma deficiência, mas ela tinha no passado, agora ela não tem mais. É muito raro, mas pode se acontecer. Eu poderia converter esse tempo de deficiência em comum? Não. Tá? Tem uma vedação expressa na legislação que eu não posso fazer essa conversão aqui. Tudo bem? E aí, como que é a comprovação? Que eu queria chegar aqui para trazer alguns destaques para vocês. Né? A comprovação tem que ser médica e funcional. Não se passa apenas por uma perícia médica. Tá? Não é apenas o perito que vai avaliar. Você precisa de uma avaliação multiprofissional. Então, você tem que ter lá, no mínimo, 2 avaliações que vão ver as questões médicas e funcionais. Em geral, no regime geral, por exemplo, o que se faz? Você tem uma avaliação do perito e uma avaliação do assistente social. Né? Em geral, o pessoal acaba adotando esse mesmo padrão também nos regimes próprios, quando vai fazer essas avaliações. E aí ele vai fazer essa avaliação, então, para fixar o início da deficiência e o seu grau. E aí que a gente vai conhecer um pouquinho essa avaliação, já passo para vocês ali. Tá? Outro ponto importante,
tempo de contribuição com deficiência de outro regime, ele deve vir efetivamente na CTC, reconhecido como tempo especial. Tá? Ah, não, o servidor trabalhou em outro município, trabalhou no regime geral, e eu consigo fazer a avaliação que ele tinha deficiência e trabalhado no regime geral. Não posso. Eu preciso que o INSS faça o reconhecimento ou que o outro regime faça o reconhecimento. Me coloque na CTC dizendo, olha, essa pessoa tem 5 anos de atividade aqui como deficiência leve, ou como deficiência moderada, ou como deficiência grave. Disso, eu vou trazer e vou reconhecer esse tempo para mim, lá como deficiência. Tá? É previsto, se vocês olharem o modelo da CTC que está na 1467, nós temos um quadrinho lá atrás, que ele traz lá para você preencher o período da pessoa com deficiência ou da pessoa das outras atividades especiais. Mas não podemos fazer esse reconhecimento de forma alguma. Tá? O reconhecimento é feito pelo regime de origem, que a gente chama, ou seja, de onde o servidor trabalhou lá. Tudo bem? Até mesmo se for do tempo de serviço militar também. O cálculo do benefício na União, como é que funciona? Tá? Ele equivale à média. Não tem direito à integralidade, paridade ali para as aposentadorias especiais no âmbito da União. Ele só tem um cálculo um pouco diferenciado do servidor, né, da regra comum. Por quê? Na regra comum, você tem lá que você faz a média, e da média você ainda calcula 60% mais 2 para cada ano de contribuição para chegar no valor do benefício. Aqui, na pessoa com deficiência, você calcula a média e aquele é o valor do benefício. É 100% da média, vai estar equivalente ao valor do benefício. Somente com exceção da aposentadoria por idade, que você vai ter aqui uma diferença, que ele considera 70% da média, mais 1% para cada ano de contribuição. Isso aqui é a mesma regra que a gente tem no cálculo do regime geral. Tá? Então, a União adotou esse mesmo parâmetro. Os municípios também, em geral, vêm adotando esses mesmos parâmetros aqui que a gente tem dentro da Lei Complementar 142. Certo? E aí, como que eu faço essa avaliação biopsicossocial? É isso que eu queria chegar para destacar um pouquinho, trazer coisas diferentes aqui para a gente discutir. Né? Em geral, isso vai ser a responsabilidade lá da perícia, né, e também da assistência social, que vai fazer essa avaliação em conjunto. Eles vão fazer a avaliação, então, da pessoa com base em alguns documentos, que são documentos próprios. E aí, uma dica que eu tenho para vocês, até deixei o link aqui. Depois desses slides, o pessoal da APPREM vai disponibilizar lá no site, mas você tem lá um programa da TV ABPEM que nós falamos especificamente sobre o reconhecimento, né, dessa aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, tem um médico, perito, doutor lá, que vem falando sobre como que é feita essa avaliação. Então, recomendo vocês também assistirem esse programa. Então, foram 2 dias, né, tem esse aqui, depois tem um que a Carol também vai comentar com vocês sobre a exposição a agentes nocivos. Tá disponível lá na TV ABPEM para vocês poderem entender um pouquinho mais como é feita essa avaliação. Tá? Mas a avaliação ela é feita com base nos documentos. Então, por exemplo, tem uma portaria interministerial de 2014 que aprova o instrumento, que a gente chama lá o IFBRA, né? O Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicados para fins de aposentadoria. É o que traz lá para fazer essa avaliação. E como é que você tem ali um conceito desse formulário? Né? O que ele vai avaliar? Ele vai trazer a funcionalidade ali com interação dinâmica entre as condições de saúde da pessoa, os fatores ambientais e os fatores pessoais, que é a avaliação que traz para esse formulário aqui que quero mostrar para vocês. Ó. Então, o formulário, em cada uma das perguntas, tanto o perito como o assistente social vai respondendo, não realiza atividade, ele tem dependência parcial de terceiros, ele tem independência modificada ou ele tem independência completa. Né? Então, de acordo com a pontuação, ele vai estabelecendo esses parâmetros. Então, só mostrar alguns exemplos para vocês aqui das perguntas que nós teríamos. Né? Não vou entrar nem nesse. As perguntas vão gerar aqui a pontuação, que eu já volto aqui depois que a gente vê essas perguntas aqui. Deixa eu passar esse laudo. Aqui. Então, você vem aqui, né? Então, avaliação, domínio sensorial. A pessoa tem capacidade de observar? Então, você vem uma avaliação e coloca 25, 50, 75 ou 100. Capacidade de ouvir, né? Comunicação, recepção de mensagem, comunicar-se a produção de mensagens, conversar, discutir. Então, são todos esses itens que vão se avaliar. Então, por exemplo, deslocar-se de dentro de edifícios que não a própria casa. A avaliação, a primeira aqui, é o serviço social. Né? O serviço social colocou 50, a perícia já colocou 75. Então, tudo isso vai ser considerado dentro daquela avaliação final para chegar nessa pontuação aqui, que eu falo para vocês, e definir.
se enquadram na deficiência leve, moderada ou grave, ou até se nem se enquadram na classificação de deficiência para fins de aposentadoria. Quer dizer que a pessoa não tem deficiência, né? Pode até ser que ela tenha uma deficiência, uma dificuldade, mas não se enquadra aqui na pontuação mínima necessária lá para que você possa se habilitar a um benefício de uma aposentadoria especial. Então, essa avaliação é feita com base nesses fundamentos. Aqui é um relatório social que eu coloquei para vocês, até por conta do tempo que a gente tem uma outra, eu não vou detalhar muito eles. Mas é muito interessante porque ele vem destacando ali, né, toda a avaliação que a assistente social fez sobre essa pessoa, né, do que tem ali sobre todo o trabalho, o que ele consegue fazer. Tá? Então, dessa avaliação aqui, com todos esses parâmetros, ele chega aqui no final, quero mostrar para vocês, e chega a uma pontuação de 6.250. Veja aqui, ó, 3.100, que é da avaliação do serviço social, mais 3.150, são as duas avaliações aqui. Nesse caso, se enquadram numa deficiência moderada. Tá? Então, a deficiência moderada vai entrar lá nas regras de aposentadoria que estão previstas dentro desses parâmetros aqui. Tá? Então, essa avaliação ela não é apenas médica, quero destacar muito, mas principalmente também uma avaliação social para ver essas condições. Complementando isso, você ainda tem um formulário linguístico que chama FUSE aqui, né? Que ele vai fazer essas avaliações para complementar toda essa avaliação final do direito à aposentadoria especial. Tá? Então, da aposentadoria da pessoa com deficiência, o destaque que a gente tem muito é a necessidade dessa avaliação. E a dificuldade, até às vezes, que a gente tem. Quem tem muita experiência com isso, para nós dizer, é o pessoal do INSS, porque ele já vem há um bom tempo concedendo esses benefícios. Nós, no regime próprio, passamos a ter essa responsabilidade, digamos, a partir da emenda 103, a partir do momento que eu regulamentar no meu município, eu passo a ter direito a essa aposentadoria especial. Estava até conversando com a Carol é do estado do Paraná, depois ela vai falar muito mais, lá eles já regulamentaram. E aí que ela estava comentando, olha, a gente recebe muito pedido aqui para fazer esse reconhecimento, mas as pessoas querem para fins de abono de permanência, não querem sair. Né? Eles veem o reconhecimento, mas querem continuar trabalhando lá, querem ficar lá tendo reconhecido o seu direito e passam a ter abono de permanência por conta disso. Na União, o abono de permanência é para todas as categorias, não excluíram a aposentadoria especial. Antes tinha até uma discussão, antes da emenda 103, se eu teria direito a abono ou não. Na emenda 103, na União, colocou que tem abono para todo mundo. O Paraná também, né? Acredito que seguiu a mesma regra da União. Poderia até excepcionar? Até pode, mas aí vem aquela discussão, né? Vai vir uma judicialização em cima disso, todas as discussões, se compensa ou não a gente ter essa limitação. Tá? Mas a aposentadoria especial, só reforçar com vocês isso. Se não fez reforma, eu não consigo fazer nenhuma concessão enquanto não houver uma decisão judicial. Decisão judicial a gente cumpre, né? Ninguém quer ir preso, ninguém quer ficar lá porque não cumpriu uma decisão judicial. A gente cumpre, depois a gente recorre, se não concordar. Mas para quem já fez reforma, aí segue a sua legislação. Só destacar que eu não tenho súmula vinculante para esse aqui. Tudo bem? Vou passar então agora, pessoal, quer comentar um pouquinho? Vou passar para o Cleiton, ele comenta um pouquinho e a gente já passa para a segunda parte da apresentação. Pessoal, uma salva de palmas aqui do Dr. Leonardo pelos conhecimentos. Pessoal, vamos seguir firme e forte. Eu sei que não é fácil depois da feijoada, mas vamos dar continuidade aqui com a doutora Caroline Fantini Massaro. A doutora é cursando pós-graduação em processo civil pela ESMAF, pós-graduada em Direito Previdenciário, Nova Previdência pela EBRAD, pós-graduada em Direito Aplicado pela EMAP, graduada em Direito pela Escola Estácio e técnica previdenciária na Paraná Previdência desde 1 de julho de 2013. Doutora, a palavra é da senhora. Boa tarde a todos. Então, como o Cleiton já falou, meu nome é Caroline, eu faço parte hoje do quadro jurídico da Paraná Previdência, que é o órgão gestor do RPPS do Estado do Paraná. Queria agradecer, primeiramente, à PPREV pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, sou muito grata, estou muito honrada. Obrigada ao meu colega Leonardo também. E, antes de entrar especificamente no tema, também estou grata de voltar à cidade de Águas de Lindóia. Estive aqui há 15 anos para disputar um campeonato de futebol feminino. As voltas que a vida dá, né? Hoje estou aqui conversando com vocês sobre aposentadoria especial.
Então, entrando no tema, a gente vai falar sobre a aposentadoria especial do servidor com exposição a agentes nocivos. Então, lá na redação originária da Constituição, a gente tinha o parágrafo 1º, que falava, então, que a gente pode estabelecer exceções àqueles requisitos da regra geral, né, que é a aposentadoria voluntária. Daí, trazia as exceções para atividades penosas, insalubres e perigosas. Então, essa foi a redação originária da Constituição. E, na emenda 47 de 2005, a gente já tem uma nova redação, que daí separou essas atividades, né? Passou a ter o inciso 1º, 2º e 3º, e a redação era que é exercida sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, ali a gente tinha que, na Constituição, teve essa previsão de que a gente poderia estabelecer requisitos diferentes. A gente, União, né, Poder Federal. Ali. Só que, para estabelecer esses requisitos, eu precisava de uma legislação. E até então não, essa legislação nunca veio, né? E, para suprir essa omissão da legislação, a gente usa um remédio constitucional chamado mandado de injunção. E o STF passou a receber alguns mandados de injunção pedindo ali, né, para que se manifestasse acerca dessa omissão legislativa. E até então ele reconhecia a omissão, né, ele falava: realmente existe uma omissão legislativa, mas eu não posso me manifestar a respeito disso por causa do princípio da separação dos poderes. Esse entendimento foi amadurecendo e ali em 2007 ele já se manifestou dizendo que então deveria adotar as regras do regime geral, do artigo 57, parágrafo 1º. A partir disso, teve mais mandado de injunção, bastante individual e coletivo, e a gente chega na súmula vinculante 33, em 2014. Tá? Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º, destacado ali pelo Leonardo. Então, só para essas aposentadorias, não dá para aplicar para o servidor com deficiência e nem para os policiais, aqueles que não estavam no rol taxativo, né? E até a edição de lei complementar específica. A lei complementar específica federal nunca veio, né? Então, a gente, depois que a gente vai cair agora na redação da 103, que eu vou falar mais para frente, que daí passa a responsabilidade da lei complementar para o ente federativo. Aí, com relação à conversão, ainda nessa discussão, né, se aplica para o servidor público a aposentadoria especial e a conversão, a defesa que se fazia era que no artigo 5º, ali a gente fala da conversão, né? Artigo 5º da 57 da 8213. Então, a lei que disciplina o regime geral. E lá, nesse artigo 5º, fala que será somado, após a conversão, o tempo de trabalho exercido em atividade comum. Só que no artigo 40 não fala nada da conversão, fala só da aposentadoria especial. Então, a defesa ali que a gente tinha na época dos RPPS era que, assim, como não tem no artigo 40, o artigo 40 não previu, eu aplico a conversão só para o regime geral, não para o RPPS. E, além disso, a gente tinha a vedação do tempo fictício, da contagem do tempo fictício, que estava prevista no artigo 40, está prevista no artigo 40, no parágrafo 10. Então, eram essas duas linhas. A primeira, que é o artigo 40, não garantia a conversão do tempo especial, e a segunda, que a Constituição veda a contagem do tempo fictício. E ali no parágrafo 1º, do 195 da Portaria 1467, tem uma definição do que é o tempo fictício. O que é o tempo fictício? É aquele que não teve a prestação de serviço ou não teve a contribuição. Por um tempo, daí, se manteve a não conversão do tempo especial, tá? Mas lá na frente a gente vai ver que mudou.
A redação de hoje do parágrafo 4º, dada pela emenda 103, ela fala, então, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo. Então, naquela ideia de que a reforma fez a desconstitucionalização dos requisitos, passa a responsabilidade para o ente, para o ente, né, e, por consequência, aí, os RPPS de cumprir, né, o que foi regulamentado pelo ente, da idade do tempo de contribuição, da aposentadoria dos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação deles, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. E, além disso, a emenda 103 daí trouxe também a regra de transição para o segurado do RGPS e para o servidor público federal. Está lá no artigo 21, que é a regra dos pontos, né? Então, eu tenho 20 anos de efetivo exercício de serviço público, 5 no cargo e a soma da idade mais tempo de contribuição. Tá? Aqui, o principal que acontece nos RPPS é esse caso aqui, né, dos 25 anos de efetiva exposição e a soma dos 86 pontos. Trazendo um pouco assim da realidade do Estado do Paraná, a gente fez exatamente essa mesma redação, tá na nossa regra de transição, lá é a emenda constitucional estadual 45, só que a gente deixou um pouquinho mais difícil, porque a gente acabou colocando que essa pontuação vai aumentando com o passar dos anos, então, eu vou aumentando a pontuação mínima aqui de 86. E a regra geral, né, então, até que entre em vigor lei federal, eu aplico essa regra aqui para os servidores da União. Então, tem a idade mínima, 60 anos, 25 de efetiva exposição, 10 no serviço público e 5 no cargo. Lá no Paraná, a gente fez também a mesma redação. Aqui é uma ADI daquele pacote da 103, que inclusive foi mencionado hoje na palestra do Dr. Ney, que fala sobre a exigência da idade mínima. Então, essa ADI foi impetrada se não me engano, foi o Sindicato das Indústrias, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria. Questionaram essa fixação de idade mínima para aposentadoria especial, né? Então, antes a gente exigia só os 25 anos e, a partir da 103, passou a exigir essa idade mínima. E, num primeiro momento, o voto do ministro Barroso foi de que não é inconstitucional, tá? Como o doutor Ney também mencionou, né? É um primeiro voto, não tem nada decidido, tudo pode mudar ainda, mas a primeira manifestação foi nesse sentido. E para os demais RPPS, como que a gente faz? Então, a gente aplica, para quem não fez a reforma ainda, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da reforma, até que sejam promovidas as alterações que a reforma exige do ente. Aí o parágrafo 10 ali diz que se estende o disposto no parágrafo 9º aquelas normas incompatíveis com a redação atual. E na prática, como que fica? Então, quem não fez a reforma ainda, eu vou aplicar a súmula vinculante 33 do STF, tá? E, né, como a própria súmula vinculante determina, o artigo 57 da Lei 8213, que é a do regime geral, tá? Quem fez a reforma, daí os termos, fica nos termos da reforma, do que o ente previu, e se eu quiser fazer a reforma com outros parâmetros? Pode, desde que você consiga comprovar atuarialmente que você vai manter, né, a saúde do seu regime em dia, adotando outros parâmetros. O que não dá para fugir muito é dos agentes nocivos,
né? Você não pode dizer que criar um agente nocivo novo que no seu regime você entenda que vai se enquadrar aí na regra da especial. Só a título de curiosidade, aqui na idade mínima. Então, assim, lá no início, o primeiro registro da aposentadoria especial é em 1960, com a LOPS, a Lei Orgânica de Previdência Social. Nesse primeiro registro, nessa primeira aparição ali da aposentadoria especial, ela previa que a pessoa só poderia se aposentar com o tempo de efetiva exposição e 50 anos. Então, ali já se previa uma idade mínima, claro, que para o padrão da época, né? Então, 50 anos de idade no mínimo, e hoje a 103 trouxe de volta o critério da idade, mas de acordo com o cenário atual, né? Aí, para eu fazer, para eu conceder a aposentadoria especial e para eu realizar a análise da efetiva exposição, eu tenho ali como parâmetro a portaria 1467. Então, o anexo 1 e o anexo 3, eles me dão ali as orientações. Então, eu tenho as normas para os benefícios concedidos pelo RPPS da União e dos entes que adotaram as mesmas regras. Então, da reforma para frente, ou eu adotei as mesmas regras da União, ou eu fiz as minhas regras ali com alguns critérios diferentes. Então, eu tenho o anexo 1 e o 3 que vão auxiliar a organizar todo o procedimento, fazer concessão, cumprir todos os requisitos necessários. Ali no anexo 3, eu tenho instruções para o reconhecimento. Então, aqui na frente, a gente vai ver que aqui os requisitos, né, 60 anos de idade, 25 de efetiva exposição, 10 no cargo, 10 de serviço público e 5 no cargo. E aqui eu vou ter as instruções para o reconhecimento. Tá? Então, eu aplico a regra em vigor na época do exercício das atividades. Então, a gente vai ver ali que, ao longo dos anos, cada decreto regulamentava durante um tempo. Eu vou aplicar o decreto da época em que o serviço foi prestado. E depende da comprovação permanente, não ocasional e nem intermitente das condições da exposição, né? E aqui a gente tem mais ou menos esses marcos dos decretos, tá? Então, até 5/3/97, o que vai me permitir caracterizar o tempo como especial é o exercício das atribuições do cargo em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas. Aquela redação inicial lá que a gente comentou. De 6/3/97 até 6/5/99, eu passo a ter a efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, ou associação deles, e daí o que regulamenta é o decreto 2172 de 97, e a partir de 99, também efetiva exposição, regulamentado pelo decreto 3048 de 99. E o anexo 1 e 3 da portaria, que fala aqui do reconhecimento, do procedimento do reconhecimento. Então, eu preciso ter a documentação que comprove a efetiva exposição, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho e o parecer da perícia médica. Tá? E o anexo 2 e 4 vão falar daqueles entes que não promoveram as alterações. Como que eu faço para conceder uma aposentadoria especial? Então, ali tem a instrução também do procedimento. O anexo 4 vai falar como que eu vou reconhecer esse tempo. Então, lá no artigo 4, poderá ser aposentado conforme as regras do RGPS sobre aposentadoria especial e no que couber conforme a súmula vinculante 33. Daí, de novo, a caracterização depende da legislação em vigor. E a atividade tem que ser permanente, não ocasional e nem intermitente.
Aí aqui, ó, eu tenho até 28/4/95, exercício das atribuições do cargo público, cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias. Tá? E daí aqui aqueles outros marcos, de 29/4/95 até 5/3/97, em condições análogas àquelas atividades. De 97 a 99, com efetiva exposição, de acordo com o decreto 2172, e de 99 para frente, de acordo com o decreto 3048. Tá? Inclusive, no artigo, a gente cita ali esses marcos, fica bem dividido também, e quais foram as alterações que cada decreto trouxe. E a partir de 2004, a gente também tem a exigência do PPP, que é o documento utilizado ali para perícia, utilizado de base, né, para a perícia reconhecer ou não a efetiva exposição. Para reconhecer, para o procedimento de reconhecimento, eu preciso de um documento que comprova a efetiva exposição, laudo técnico e parecer da perícia médica. Sobre a realização da perícia, a gente tem esse programa aqui da BIPEM, que o Leonardo comentou ali antes, né? Que explica ali como que você pode fazer, como que você pode estruturar dentro do seu RPPS todo esse procedimento. Inclusive, o Dr. Trezubi, que falou nesse programa, ele que estruturou a supervisão da perícia médica lá do estado do Paraná. Aí a gente chega aqui, ó, na conversão do tempo especial. Então, lá em 2020, né, o STF se deparou com o tema 942 e se manifestou no sentido de que o direito à conversão em tempo comum prestado em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente, inciso 3º do parágrafo 4º. Então, as normas são aplicadas relativas à aposentadoria especial, contida na 8213, para viabilizar a concretização, enquanto não tem a norma que discipline a matéria. Então, até a vigência da 103, eu posso converter o tempo especial em comum. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa linha do tempo do tema 942, tá? Então, ali, ó, até 13 de novembro de 2009, é possível a conversão do tempo especial em comum. Depois disso, a 103 vedou a conversão no RGPS e no RPPS da União. Mas o meu ente quer manter a conversão. Em tese, é possível, desde que você comprove a saúde do equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime. Tá? Aqui, a lei do ente poderá legislar sobre a conversão. E ali, no 172 da portaria 1467, a gente também tem, ó, na conversão do tempo exercido até 12/11/2019, sob condições especiais que prejudiquem a saúde e integridade física, devem cumprir os fatores, os requisitos aprovados pelo decreto 3048. Daí, após a conversão, o período será acrescido para a aplicação dos fatores que trata o caput, tempo de contribuição para a elegibilidade e aposentadoria voluntária comum. Então, não pode contar para tempo de efetivo exercício no serviço público, nem carreira e nem cargo. Tá? Eu posso converter e contar o tempo convertido para fins de tempo de contribuição, mas não para os requisitos serviço público, carreira ou cargo. E aqui, falando um pouco sobre a realidade do Paraná também, a gente tem uma baliza ali, que é uma informação da PGE, que foi construído no sentido de que eu também não posso contar o tempo convertido para obter benefícios de ativo, como abono permanência, como progressão. E então, qualquer efeito para ativo não vai ter efeito só para aposentadoria. Isso no estado do Paraná, tá? O entendimento que a PGE aplicou lá. Aí aqui fala que é vedada a soma do comum, de que trata o caput ou qualquer outro de natureza especial não convertido. E também é vedada a conversão inversa. Então, eu não posso converter tempo comum
em especial para obter uma aposentadoria. É isso, pessoal. Obrigada. Vamos lá, aproveitar só para comentar um pouquinho sobre essa questão da aposentadoria dos agentes nocivos. Vocês viram como é fácil? Não sei por que vocês falam que é difícil, gente. É tão simples, ó. É só ir no RH, pega todas as informações, já está tudo pronto, faça o reconhecimento e concede, né? É uma grande dificuldade que a gente tem aqui nessa questão, né? Que a Carol estava falando, é esse reconhecimento, né? É você ter o reconhecimento do tempo que ele efetivamente foi exposto àquele agente nocivo. E qual que é o nosso grande desafio? Não ter informação nos entes públicos. O que é comum, a gente não ter essa informação, porque não se é comum ainda. Quem de vocês aqui que tem SESMIT que faz esse acompanhamento mesmo no município? Hoje. Mas não faz esse acompanhamento. Não, uma pessoa que realmente faz o acompanhamento. O E-Social, ele passou a exigir, é obrigatório das empresas, até eletrônico agora, né? Mas para os órgãos públicos não é obrigatório ainda. Então a gente tem essa dificuldade. Precisariam transformar isso em obrigatório, até para a gente passar a ter esse controle melhor. Isso faz diferença tudo no nosso cálculo atuarial, tudo na existência do regime próprio, né? Porque é importante ter esse registro. Acaba que o que a gente faz? Vai ter que fazer uma emissão de um documento hoje referente aos períodos anteriores, porque eu preciso ter esse reconhecimento. E qual que é a dificuldade? Até a gente estava conversando com o Dr. Miguel ali. Acaba virando pro forma, em muitos casos, porque nem o engenheiro ambiental lá, o engenheiro do trabalho consegue ter essas informações, você não tem laudos, então ele acaba vendo com que consegue ter de informações, porque é o direito do servidor também. Então, o que eles precisam fazer? Precisam estruturar para que daqui para frente tenha esse reconhecimento, mas principalmente ter um trabalho para reconhecer o período anterior. Porque, não sei se o Tribunal de Contas aqui de São Paulo exige, lá do Paraná, tem que mandar os documentos, né? De comprovação da efetiva, comprovação ali que aquela pessoa estava exposta a agente nocivo. Mas o tribunal pode a qualquer momento exigir na hora de homologar o benefício. E a gente precisaria, então, ter essa efetiva comprovação, que vão se dar naqueles laudos que a gente falou ali. Né? Então, o LTCAT, o PPP, aqueles documentos que são necessários ali para reconhecimento dessa efetiva exposição, tá? Do que tem ali. Essa questão da conversão, um outro comentário ali, ela é muito danosa para o RPPS, quando você pensa. Porque quando você faz ali, ó, tem situações de servidores que não se aposentariam antes de uma reforma no município, por exemplo, mas por conta da conversão de tempo, ele acaba implementando os requisitos para se aposentar. E aí isso, o déficit atuarial fica muito pesado nesse sentido, porque surge um benefício que não era previsto que seria pago. Mas foi um reconhecimento do Supremo. O Supremo, durante a pandemia, veio ali e falou, não, ó, é direito a essa conversão do que tem. Interessante que a Carol comentou que lá no estado do Paraná eles já fizeram uma limitação um pouco maior, né? Não se pode para ativo. Eu depois até queria ver se parecer, se tiver público lá da PGE, né? Não pode trazer benefícios para ativo do que tem ali. Outra discussão que o pessoal sempre traz é, aí, eu poderia então fazer a conversão para ter a regra de transição? Acaba que sim, né? Ele vai poder se aposentar com uma regra de transição, tendo integralidade e paridade. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, você teve um período que o pessoal judicializava muito a especial para ter a integralidade e paridade, o tribunal começou a dar, depois o tribunal mudou o entendimento, né? Mas agora você vem com essa conversão e a pessoa passa a ter integralidade e paridade, tendo a aposentadoria ali não mais especial, mas sim por conta da conversão do tempo, tendo uma aposentadoria comum nas regras de transição. Então isso é muito perigoso para o regime próprio na questão do déficit atuarial, mas foi uma decisão que o Supremo trouxe ali para nós, tá? Então era isso, acho que a gente abre um pouquinho ali de perguntas, alguns comentários que tenham para a gente falar sobre o tema. Pessoal, vamos passar as perguntas aí. E agradecer mais uma vez aqui a palestra dos dois aqui, da doutora Caroline e o doutor Leonardo. Então, uma salva de palmas mais uma vez aí para eles, por favor. Dr. Leonardo, boa tarde, prazer, Matheus, RPPS de Leme. No caso de aposentadoria de pessoa com deficiência, que o ente fez a reforma, mas silenciou da aposentadoria das pessoas com deficiência. Não regulamentaram essa matéria, então, do que tem? Não. No caso, se continua, então, com a ausência de regulamentação, e aí o servidor vai precisar, então, impetrar mandado de junção para que ele tenha direito reconhecido, né? E aí só com a decisão judicial mesmo.
infelizmente. Pela né? portaria é vedado a conceder, né, de utilizar analogicamente a 142. Eu não posso utilizar, eu tenho que ter uma decisão judicial que determine utilizar ela, porque a emenda 103 determina que você regulamente em lei complementar. Né? Como não houve a regulamentação, aí a gente não pode utilizar essa norma se não houver uma decisão judicial. Pena que perderam a oportunidade de regulamentar essa, né, digamos ali. Às vezes até esqueceram, nem lembraram que tinha ela ali, né? Também. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra, né, doutor Leonardo, doutora Caroline. Eu sou Eduardo, sou de Diadema, RPPS de Diadema, né? E lá, com relação à aposentadoria especial, muitos servidores se aposentam, a gente concede com base na súmula vinculante 33, tema 942, né? E depois eles judicializam a questão, querendo a paridade e integralidade, por ter entrado antes da emenda de 2003, artigo 6º, né, 2003, e sem ter a idade mínima, que a emenda prevê, né? E aí a gente estava judicializando a questão e perdendo muitos processos. Alguns ganhou, alguns perderam, né? E agora a gente tem o entendimento de conceder já com integralidade e paridade, independente da idade mínima. E aí é uma questão para evitar honorários, evitar judicializar e depois perder na justiça. Tem, inclusive, 2 processos sobrestados no STF. Né? Eu queria saber qual que é o entendimento de vocês, ou se está certo deferir administrativamente ou não, né? Assim, vocês acabaram fazendo um parecer jurídico por conta das decisões judiciais, mas vocês mesmos trouxeram uma questão que tem alguns processos que vocês acabam ganhando e outros que vocês acabam perdendo nessa situação. Porque justamente o Tribunal de Justiça aqui tem algumas câmaras que entendem que não e outras que sim, né? Eu, particularmente, não levaria isso como administrativo agora, esperaria pelo menos decisão do Supremo. Tal. Por quê? Por que se falava que não tem direito à integralidade, paridade e às aposentadorias especiais? Porque a regra de cálculo do artigo 40 é média. Onde está previsto a aposentadoria especial? No artigo 40, então ele teria que ser média. Foi o que sempre definiu, sempre se defendeu nesse sentido. Tá? A integralidade e paridade ela é garantida para aqueles que entraram até 2003 nas regras de transição. Então, é lá na emenda 41, é lá na emenda 47, que se fala da possibilidade de ter integralidade e paridade. E, para que eu tenha integralidade e paridade, eu tenho que cumprir aqueles requisitos que estão previstos nas emendas. Então, por isso que sempre vem falando, não cabe integralidade e paridade aqui. A União, quando regulamentou, foi lá e colocou que não tem integralidade e paridade para aposentadoria especial, somente nas aposentadorias voluntárias. Tá? Mas aí o município poderia fazer? Poderia até colocar. Do Estado de São Paulo, eu estou em dúvida agora da gente nocivo, mas eu acho que tem integralidade e paridade até 2003, do Estado de São Paulo, na lei do Estado de São Paulo aqui. Tá? Porque eles colocaram isso para que tenha ali. Eu não sei se... Eu tenho dúvida do agente nocivo. Eu tenho certeza que o policial no Estado de São Paulo está com integralidade e paridade até 2003. Agora, agente nocivo, que eu não lembro. Vou dar uma olhada depois. Então, poderia até regulamentar na lei de vocês, se vocês fizerem a reforma. Tá? Mas, administrativamente, dessa forma, é uma decisão jurídica de vocês ali, sabe? Dessa questão. Porque você tem margem para as discussões até dentro do próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Né? Do que tem. Que tem ali retroativo toda essa discussão. Tá bom? Oi. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Ricardo, lá de Pinhais, Paraná. Sobre o deficiente, doutor, de quem que seria a competência para fazer análise da perícia e da social? Seria da prefeitura, seria do RPPS, poderia ser conjunto? E a minha outra pergunta também, a gente recebeu um mandado de injunção determinando a análise do benefício para um servidor deficiente e também foi determinado que o município edita a lei em 180 dias. Nós não fizemos a reforma ainda. A gente poderia fazer uma lei simples, dizendo que se aplica 142, ou teria que fazer a reforma completa no aspecto do deficiente? Tá, vamos lá. Então, primeiro ponto ali. Diferente da exposição de agentes nocivos, que você tem ali uma obrigatoriedade do empregador, digamos que é a empresa, né, que é a prefeitura, digamos assim, o empregador, porque como é que funciona no regime geral? A empresa é obrigada a prestar as informações. E aí o INSS depois faz a perícia dele com as informações que tem lá nos laudos e tudo. Aqui a gente tem uma confusão, né? Porque está dentro do ente, e aí tem momento que ele é empregador e tem momento que ele concede o benefício, diferente do INSS. Então a gente tem que ter essas duas visões dentro do agente nocivo ali, né? Que eu olho, momento que é o empregador, que é o papel da prefeitura, e momento que é o papel do RPPS, que é fazer a perícia, por exemplo, lá.
Na questão da pessoa com deficiência, eu já estou na concessão do benefício, no reconhecimento. Então, o papel já seria, ao meu ver, do RPPS. Aí vocês vão montar uma equipe multiprofissional para poder fazer essa avaliação. Eu posso utilizar um médico do município, porque eu tenho a perícia lá? Pode, não teria problema algum. Um médico, um assistente social, você poderia fazer um convênio com o município, mas entendo mais como responsabilidade do RPPS, porque é a concessão do benefício. Diferente do agente nocivo, que tem a função do empregador da empresa de emitir aqueles laudos, que aí já seria com eles, para depois chegar na perícia e vocês fazerem essa avaliação. Porém, ainda que seja a responsabilidade do município, a gente tem muitos casos da dificuldade dessas informações que o RPPS acaba ajudando, né? Que a gente precisa ali para ajudar o servidor e não sobrar judicialização ali para a gente. Tá? Então, nesse ponto, ficaria ali do deficiente a responsabilidade do RPPS. Aí vocês receberam um mandado de junção que deu prazo para vocês fazerem lei, né? Os primeiros mandados de junção, como a Carol trouxe ali, ele também começava a fazer isso, né? O Supremo falava para eles, olha, Congresso, faça a lei. E aí, nada foi feito, né? Não tinha nenhuma penalidade em si. A mesma coisa, a menos que a decisão tenha implicado alguma penalidade, não vai ter muito efeito se ultrapassar esse prazo, né? Ele determinou aplicar a regra do regime geral? Não, só... Então, da onde que você... Como qual estado? Do Paraná. Então, o TJ do Paraná está no primeiro momento do Supremo, que era só determinar fazer lei, né? O Supremo depois cansou e mudou para falar, aplica essa lei. Então, acho que vai chegar um momento que o Tribunal de Justiça do Paraná também vai começar a falar, aplica a lei do regime geral. Então, hoje, você vai virar para o servidor e falar, olha, infelizmente, eu não posso fazer muita coisa, posso encaminhar para a prefeitura para que eles façam lei, mas não posso te conceder o benefício, porque a decisão judicial não determinou assim. E aí, em off aqui, né? Contrata um advogado melhor, porque ele precisa ter pedido ali a questão da legislação para aplicar, para você ter um efeito concreto, né? Mas não veio. Tá? E aí eu poderia fazer uma lei para regulamentar só essa aposentadoria especial? Até pode, igual o outro colega que trouxe ali, que no dele não veio a aposentadoria da pessoa com deficiência. Né? Então, talvez seja até mais fácil de passar, porque você não vai mexer nos outros, né? Só vai trazer um benefício do que tem. Mas entendo que daria até para fazer essa regulamentação ali. Tudo bem? Lá atrás. Oi. Oi, boa tarde, eu sou Gustavo, do Instituto de Previdência de Jacareí. Eu tenho duas dúvidas que são mais, acho que de interpretação da portaria, especificamente sobre aposentadoria para pessoas com deficiência. Uhum. A primeira é que na tabela de conversão dos fatores, dos incisos 1, 2 e 3, né, tem uma quarta linha que está lá 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, se eu não me engano. E aí... eu queria saber se isso quer dizer que os servidores podem converter tempos de trabalho, né, que eles não eram deficientes, em tempo especial para contar para a aposentadoria. Pode. Tá. E aí, depois. Vai, tá. E aí a minha segunda dúvida é com relação à aposentadoria por idade. Como você falou que a pessoa pode ser deficiente mesmo se ela não se encaixar nos graus necessários ali, né, não dá não deficiente, sim insuficiente. Se a pessoa tiver uma nota menor do que a leve, se ela ainda tem o direito, se ela comprovar a deficiência, a aposentadoria por idade. Tá, primeiro ponto ali, né, que tem essa questão. A pessoa pode converter um tempo comum como se fosse um tempo com deficiência? Pode, por isso que tem aquelas tabelas. A pessoa pode ter ingressado sem nenhuma deficiência, né, e passou a ter alguma deficiência durante a sua vida laboral, que pode ser plenamente possível. E aí eu converteria aquele tempo, que seria um tempo comum para aposentadoria, em tempo para a pessoa com deficiência. Tá? Então, aí, por exemplo, não daria os 28 anos, às vezes dá 29, 20 ou 30, alguma coisinha assim, por conta dessa conversão do que se tem. Tá? Então, você já teria essa diferença, por isso que a tabela tem aqueles períodos lá para converter mesmo como tempo comum. Tá, e o segundo ponto, que aí vem lá sobre... Esqueci agora o segundo ponto. Vai lá, me lembra só. Estou ouvindo. Tá. Se eu posso utilizar os 15 anos lá, verdade, desculpa, fui pensar ali. Então, se a pessoa tem que ter 15 anos de pessoa com deficiência, com deficiência para poder se aposentar por idade. E aí ele vai ter que se enquadrar em uma daquelas, entendeu? Só não tem um requisito de ser 15 anos de deficiência leve, moderada ou grave. Mas sim, uma daquelas deficiências ali, não obrigatoriamente como grave, não obrigatoriamente como moderada, mas tem que se enquadrar dentro daquele rol de deficiência, que eu entendo lá, tá? Os 15 anos do que tem ali. Tá? Não dá para ouvir. Espera aí, já te passo, deixa só o colega ali, já te passo ali. Tiago Pinhais, Previdência, Paraná. Até complementando a pergunta do colega ali,
Existe uma lei federal de 2021 que trata a visão monocular como deficiência para todos os fins legais. Aham. Particularmente num caso como esse, é comum que as perícias, as avaliações biopsicossociais, elas caracterizem como insuficiente, nem leve, nem grave, nem moderada. Mas, por outro lado, existe a lei federal que trata aquilo como deficiência para todos os fins legais. Como compatibilizar isso quando a gente tem uma avaliação insuficiente, mas, por outro lado, uma lei federal que determina que aquilo é, sim, deficiência para todos os fins legais? Eu iria pela especialidade da norma, né? Então, eu tenho uma lei que fala sobre a questão da aposentadoria, que exige que, para ter uma aposentadoria especial, tem que ser, no mínimo, a deficiência leve. Então, ainda que enquadre a deficiência monocular como uma deficiência para todos os fins, ele acaba não atingindo a pontuação necessária para ter a aposentadoria especial, que seria, no mínimo, a leve ali. Então, ele pode ter a deficiência, aquilo que eu falei para vocês, né? Pode ter uma deficiência, mas que não se enquadra na questão de uma aposentadoria especial. Então, não é que a pessoa, quando aquele formulário dá que é insuficiente, não quer reconhecer que a pessoa não tem a deficiência, mas sim que ela é insuficiente para a aposentadoria. Tá? Eu iria mais nesse sentido aqui, que não caberia por conta dessa questão. Ainda que a lei fale que é uma deficiência, mas não é suficiente para atingir a pontuação mínima necessária para o benefício. Ok, obrigado. Só mais uma, né, Cir? Questão do tempo aí. A última, só para regulamentar. ele complementar. Tá.